Parágrafo. Isso de transferir responsabilidades começou muito cedo. Campbell, é verdade, e foi muito severo com as serpentes. A lenda Bassari continua no mesmo caminho. Um dia a serpente disse: nós também devíamos comer desses frutos. Porque devemos ficar com fome. O antílope disse: mas não sabemos nada desse fruto. Então o homem e sua mulher colheram alguns frutos e comeram-nos. O Numbote desceu do céu e perguntou: quem comeu o fruto? Eles responderam: nós comemos. O Numbote perguntou: quem lhes disse que podiam comer desse fruto? Eles responderam: a serpente disse. É praticamente a mesma história. Campbell, 1997, página 46 a 47, grifo nosso. E um pouco mais à frente, continua Campbell, ponto. Essa identificação da mulher com o pecado, da serpente com o pecado, e portanto da vida com o pecado, é um desvio imposto à história da criação, no mito e na doutrina da queda. Segundo a Bíblia, ponto. O jardim é o lugar da serpente. Esta é uma velha história. Existem sinetes sumerianos, que remontam a 3500 a.C., mostrando a serpente, a árvore e a deusa, e esta oferecendo o fruto da vida ao visitante masculino. A velha mitologia da deusa está toda aí. Campbell, 1997, página 49, grifo nosso. Considerando que a existência do povo Bassari, da África, remonta a 6.000 anos, o que cronologicamente poderá até colocá-lo antes da data em que vivia o suposto primeiro casal humano, então, não é difícil aceitar que os hebreus nada mais fizeram que copiar alguns mitos de outros povos. Entre tais mitos, o da serpente tentando a mulher. O termo Satanás só vem aparecer na Bíblia em Jó, livro mais antigo que o próprio Moisés. Orígenes, 2004, página 495, que, como sabemos, trata-se de uma lenda, e, pelo visto acima, não é nome próprio de um inimigo de Deus, porém, mais uma função de um de seus anjos. Fato que, também, podemos corroborar com o teólogo Bart de Ehrman, 1955, que, ao explicar esse termo em Jó 1,6, diz: o narrador então se transfere para um cenário celestial em que os seres celestiais, literalmente, os filhos de Deus, se apresentam perante o Senhor, Satanás entre eles. É importante perceber que aqui o Satanás não é o anjo caído que foi expulso do paraíso, o inimigo cósmico de Deus. Aquele é retratado como um dos membros do Conselho Divino de Deus, um grupo de divindades que regularmente se reportam a Deus e, evidentemente, percorrem o mundo fazendo a sua vontade. Apenas em um estágio posterior da religião israelita, como veremos no capítulo 7, Satanás se torna o diabo, inimigo mortal de Deus. O termo Satanás em Jó não parece ser tanto um nome quanto uma descrição de sua função. Literalmente, significa o adversário ou acusador. Mas ele não é adversário de Deus. É um dos seres celestiais que se reportam a Deus. É um adversário no sentido de que faz um papel de advogado do diabo, questionando a sabedoria convencional para tentar provar uma tese. Irmã, 2008, páginas 148, grifo nosso. Vê-se, portanto, que Satanás era um dos anjos de Deus, e não um inimigo como querem fazer-nos crer. Apenas ele exerceu a função de acusador. Entendemos, perfeitamente, que muitos pensem dessa forma, ou seja, fazendo essa relação como sendo a tentadora de Eva. Entretanto, fora a questão dessa historinha ser pouco convincente, não há nenhum fundamento bíblico para que isso seja feito. Tendo-se que somos sempre tentados por demônios, não foi difícil, posteriormente, ligar a serpente que tentou Eva a ser um demônio, pois somente eles nos tentam para fazer algo de mal. E, no caso, a maldade de Eva foi desobedecer a Deus ao comer uma simples maçã. Especificamente sobre essa serpente que tentou Eva, nos diz Ehrman. Aliás, não é dito que a serpente é Satanás. Essa é uma interpretação posterior. Essa é uma serpente de verdade, com pernas. Ehrman, 2008, página 66, grifo nosso. Ao que nos parece, essa crença tem tudo para ser originária do livro apócrifo intitulado Caverna dos Tesouros, do qual transcrevemos. 3. Quando Satã viu que Adão e Eva viviam em esplendor no paraíso, ele, o rebelde, ficou dilacerado e morto de inveja. Então introduziu-se na serpente, e nela morou, voou com ela pelo espaço até os limites do paraíso. 4. Porque introduziu-se na serpente e nela se escondeu. Porque ele sabia que o seu aspecto era horripilante. Se Eva tivesse visto a sua aparência, teria dele fugido imediatamente. Quando alguém deseja ensinar o grego a um pássaro, busca um espelho grande e coloca-o entre si e a ave. Começa então a falar com ela. Tão logo a ave escuta a sua voz,
volta-se para trás, e vê a sua própria imagem no espelho, e fica satisfeita de ver a suposta companheira falando com ela. 5. Presta naturalmente atenção e escuta as palavras daquele que está a falar com ela. Observa e apura o ouvido, e assim aprende a falar grego. Assim fez Satã. Introduziu-se na serpente morando nela, aguardou o momento certo, e quando viu que Eva estava sozinha, chamou-a pelo nome. 6. Quando esta se voltou, viu nele a sua própria imagem, e ele dirigiu-lhe a palavra e enganou-a com as suas palavras mentirosas, pois a natureza da mulher é fraca. Quando ouviu da sua boca as coisas sobre a árvore, correu imediatamente para ela e colheu o fruto da desobediência, da árvore da transgressão do mandamento, e comeu-o. Trica, 1996, página 39 a 40, grifo nosso. Noutro livro apócrifo, cujo título é Livro de Adão e Eva, o conflito de Adão e Eva com Satã, encontramos mais alguma coisa interessante. No capítulo 17, 2. Mas ao aproximarem-se dele, defronte ao portão oeste, do qual viera Satã quando enganou Adão e Eva, encontraram a serpente que se tornara Satã, e que tristemente lambia o pó e se arrastava com seu peito ao chão, por causa da maldição de Deus. Trica, 1095ª, página 45, grifo nosso. Ainda nesse livro, um pouco mais à frente, no capítulo 18, temos o real motivo pelo qual a serpente não fala mais. 6. Então a palavra de Deus veio à serpente, dizendo: da primeira vez eu te fiz loquaz e te fiz andar sobre teu ventre, mas eu não te havia privado da fala. 7. Agora, entretanto, sê muda, e não mais falará, de tua raça, porque da primeira vez a ruína das minhas criaturas aconteceu através de ti, e agora tu querias matá-las. Trica, 1095ª, página 46, é dele também, no capítulo 27, que, provavelmente, se tem que Satanás pode, para enganar as pessoas, se transformar em anjo de luz. 12. Tão logo Adão disse essas palavras, um anjo de Deus apareceu-lhe na caverna e disse-lhe: ó Adão, não tenhas medo. Este é Satã com suas hostes. Ele deseja enganar-vos como vos enganou antes. Da primeira vez, ele escondeu-se na serpente, mas desta vez ele veio a vós na semelhança de um anjo de luz para que, quando adorasses, ele pudesse subjugar-vos bem na presença de Deus. 13. Em seguida o anjo afastou-se de Adão, agarrou Satã e o despojou do disfarce que assumira, e levou-o em sua verdadeira forma, horrenda, Adão e Eva, que ficaram com muito medo de vê-lo. 14. E o anjo disse a Adão: esta forma horrenda tem sido dele desde que Deus o fez cair do céu. Ele não poderia aproximar-se de vós assim, por isso é que ele se transformou num anjo de luz. Trica, 1095ª, página 55, grifo nosso. Não entendemos como isso pode ou poderá acontecer, pois quem pratica o mal, tem ódio da luz, e não se aproxima da luz, para que suas ações não